Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja no nosso coração nessa manhã e nos ajude a cada momento a viver, enfrentar e às vezes até entender algumas coisas que nós não compreendemos e entendemos na nossa vida. Tem algumas coisas que nós ainda como servos de Deus, e Deus permite que aconteçam na nossa vida, e muitas vezes isso faz com que naquele momento a gente não entenda o propósito de todas as coisas, mas temos que colocar a nossa fé em Deus, que Ele sabe de todas as coisas, Ele comanda todas as coisas. Nós estamos debaixo da sua mão, debaixo da sua direção, e sobre esta direção nós vivemos a cada dia e buscamos a cada dia. Então, que o Espírito Santo seja conosco nesse tempo, nos fortalecendo e nos dando da sua graça poderosa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida, tem algumas coisas que nós gostamos mais, que nós estamos apaixonados, gostamos muito de praticar. Às vezes é uma atividade esportiva, às vezes é futebol, pescaria, passeio, outro tipo de atividade, algo que nós nos sentimos bem de fazer, e quando a gente vai fazer, a gente gasta um bom tempo e não se cansa de fazer aquilo. Tem pessoas que ficam um tempo assistindo filme na TV, 2, 3 filmes na corrida, e gostam muito, curtem muito. E tantas situações que as pessoas gostam e são apaixonadas. Se nós pudéssemos canalizar a nossa paixão também para o nome do Senhor Jesus, para buscar a sua presença, e vivêssemos o momento que nós estamos com Ele, e este é o momento de nós estarmos com Deus, que a gente possa estar intensamente com Ele, ser apaixonado pela sua palavra, pelo seu nome, e deixar que Ele entre na nossa vida e enche o nosso coração. Bom dia para Marisete, muito especialmente para Maria Lorici. Nós estaremos orando e certamente Deus vai dar resposta para você nesse tempo. O Senhor é conosco, né? Ele é o nosso socorro bem presente. E hoje tantas pessoas estão necessitadas de tantas coisas. Entre essas coisas todas que nós necessitamos, a nossa vida financeira é sempre um desafio, né? A nossa subsistência nessa terra, a nossa existência, nós conquistarmos, nós termos ali o suporte financeiro necessário para a gente poder conduzir a nossa família, a nossa casa. Isso é claro que necessita muito do nosso esforço, mas sem a direção de Deus, sem a bênção de Deus, nós nada podemos fazer. Que a bênção de Deus recaia nesse tempo sobre a tua vida e tua casa. Também a XL, bom dia. Hoje nós estamos entrando nessa quarta-feira, hoje é o último dia do mês de agosto, e passou muito rápido esses 31 dias. Daqui a pouquinho, à noite, próximo, a partir das 20 horas, nós estaremos reunidos num altar de adoração e intercessão, onde nós vamos virar essa noite, ou seja, passar a meia-noite na presença de Deus na igreja, louvando, orando e buscando a presença de Deus. E antes de mais nada, antes de conversarmos com qualquer pessoa, antes de pedirmos, antes de planejarmos alguma coisa, antes de nos alimentarmos, aos primeiros minutos do mês de setembro, que vai entrar daqui a poucas horas, nós queremos e vamos passar na presença de Deus. Então, os primeiros minutos deste mês de setembro, se você não pode estar conosco, a gente vai ter um culto hoje à noite aqui na Santos Dumont, na virada desse mês. Se porventura você não pode estar conosco na igreja, segure um pouco e deixe passar a meia-noite. E no momento que estiver ali na virada da meia-noite para os primeiros minutos do mês de setembro, você ir na tua casa mesmo, se não puder ir na igreja. Tem um tempo de oração, tem um tempo de entrega. Antes de você dormir, tirar o teu primeiro sono no mês de setembro, antes de você se alimentar no mês de setembro, antes de você conversar com outra pessoa no mês de setembro, antes de você fazer qualquer atividade na tua casa, começa esse mês em oração. Eu quero testificar para vocês, testemunhar, que na nossa vida, na minha vida, na minha casa, há muitos anos já, a gente faz esse processo de sempre entrar um novo mês em oração na presença de Deus. A gente
Muitas vezes as pessoas fazem isso na virada do ano, lá em janeiro, 1º de janeiro. Mas eu tenho por hábito, e uma direção de Deus, que cada mês nós entramos na presença de Deus. Então hoje à noite, não perca, não deixe de praticar isso na tua vida. Antes de mais nada, entrega as tuas primícias do mês de setembro para Deus, os teus primeiros minutos em oração, em louvor, em entrega, e você vai ver como isso faz a diferença no teu mês, como fortalece a tua vida. Bom dia para a Cristiane, bom dia para a Tânia, para a Daniela, para todos que estão conectados neste momento. Hoje nós estamos entrando numa nova porção, que está na primeira carta a Pedro. Até ontem nós estávamos envolvidos com o estudo da carta do apóstolo Tiago, e Pedro escreveu 2 cartas. Pedro foi um dos principais discípulos de Jesus, foi aquele que estava ao lado de Jesus, foi um dos líderes principais quando Jesus estava na terra e acompanhou Jesus. Foi também aquele que se comprometeu com Jesus, dizendo: olha, eu jamais vou te abandonar, eu vou estar sempre contigo. E no momento que Jesus foi preso e foi levado para o palácio preso, Pedro acompanhou olhando, e quando alguns identificaram Pedro, dizendo: olha, tu estava com ele também, vamos te prender, Pedro negou e disse: olha, eu jamais conheço Jesus, nunca vi, não sei quem é. E aí quando ele negou ele por 3 vezes, o galo canta na madrugada, e ele lembra da profecia de Jesus sobre ele: hoje tu vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Ele chorou amargamente, se arrependeu e continuou a caminhada. E quando já Jesus ressuscitou e foi para os céus e enviou o Espírito Santo, Pedro foi um dos primeiros que recebeu a unção do Espírito Santo e o primeiro que foi usado por Deus na pregação do Evangelho, nos sinais, na divulgação do Evangelho. Então a vida de Pedro nos mostra que mesmo que a gente caia em algum momento, mesmo que a gente até negue Jesus em algum momento na nossa vida, mesmo que a gente falhe em algum momento, a vida de Pedro nos ensina que se nós nos arrependermos e voltarmos para Jesus, a porção que Ele tem para nós, Ele vai alcançar. A porção que Ele tem para a nossa vida, Ele não vai negar, porque nós falhamos e erramos. Mas quando nós voltamos para Ele, para Jesus, assim como Pedro negou Ele no momento talvez que Jesus mais necessitava que Ele estivesse intercedendo em oração junto a Ele, Ele negou, mas Ele arrependeu-se e abriu seu coração para Jesus e recebeu uma porção do Espírito Santo, se tornando um dos maiores apóstolos da igreja primitiva. Esse homem, Pedro, ele escreve a carta, 1ª e 2ª carta. E nessas cartas traz ensinamento para aquela época. Nessas 2 cartas, especialmente na 1ª carta, Pedro fala de como vencer perseguição, como vencer dificuldade. Bom dia para Márcia, para Letiele lá de Santa Vitória, para Cristiane, para Sandra lá da Bahia. Deus abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Estamos começando a meditar na 1ª carta de Pedro, no 1º capítulo. Estamos falando do exemplo que Pedro traz para nós, de alguém que andou do lado de Jesus, de alguém que foi líder junto com Jesus. Bom dia, Isabel, que Deus te abençoe. Dê um grande dia em nome de Jesus. Ele esteve ao lado de Jesus. Quando Jesus foi preso, também foi aquele primeiro que negou veementemente o nome de Jesus. Mas quando ele se arrepende do seu erro, da sua falha, abre o coração para Jesus, também foi um dos que recebeu uma porção do Espírito Santo dobrada. E entre outras coisas que ele fez naquele tempo, no meio da igreja primitiva, ele foi grandemente usado por Deus. E agora nós vamos receber desse homem usado por Deus uma porção para a nossa vida. Vamos sentar e ler, ou quem sabe ouvir pelo Espírito, o que Pedro nos dá de orientação, de instrução, de revelação profética sobre a nossa vida. Os primeiros versículos do capítulo 1 da 1ª carta de Pedro, ele dá glória a Deus pela salvação. Ou seja, entre todas as coisas que nós nos corremos, buscamos e nos alegramos de conquistar, a principal delas é a salvação de Jesus Cristo. Então ele diz assim, versículo 3: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança,
pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imercessível, reservada nos céus para nós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, no qual exultais ainda agora, por um pouco de tempo, sendo necessário que estejam contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, ao qual, sem o terdes visto, amais, no qual sem agora o vedes, mas crendo, exultais com o coração indesejável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O que Pedro, bom dia Bruno, que Deus te abençoe. O que Pedro está falando aqui, amados, começando a falar, é que no meio das lutas que viriam, das batalhas, dos conflitos e das perdas, porque na nossa vida a gente perde muitas coisas. Nós temos muitas perdas, área financeira, familiar, sentimental, ministério. Nós, no meio da caminhada, de algum momento, a gente sofre algumas perdas na nossa vida. O que Pedro está dizendo é que o que nós temos de mais precioso, o mais importante, a maior riqueza do cristão, é a sua salvação em Cristo Jesus, que foi conquistado por quando Jesus morreu e ressuscitou por nós. Mas ele fala que exultai, porque agora vocês não viram a Jesus e creram. Porque Pedro era daqueles homens os quais andou com Jesus, viu os milagres, viu as maravilhas. E agora ele vai estar escrevendo para uma nova geração, e essa geração, ela não andou com Jesus. Eu e você não vimos Jesus na terra, fazendo milagres, operando maravilhas. Nós cremos pela fé. E pela fé recebemos a unção do Espírito Santo, a porção do Espírito Santo. E a porção que deu, como nós vivemos pela fé, nós temos algo de muito precioso na nossa vida. E é reconhecermos a nossa salvação em Cristo Jesus. E o valor que ela tem. Sabe quando você tem alguma coisa de muito valor e não reconhece este valor? Seria mais ou menos como você pegar uma grande fortuna, uma mala de dinheiro de milhões de dólares, e pegar e largar lá numa tribo indígena, lá do Amazonas, nessas tribos ainda que não foram civilizadas. Você chega lá e larga aquela mala de dinheiro, aquela riqueza toda. Bom dia, pastor Noredo, que Deus te abençoe neste dia. E larga aquela mala de dinheiro no meio dos indígenas. Sabe o que eles vão fazer com esse dinheiro? Eles muito possivelmente vão queimar, vão botar fora, vão usar para outro fim. Eles não entendem a riqueza que eles têm. Nós, como cristãos, aquele que aceita Jesus, ele tem uma riqueza que é a vida eterna em Cristo Jesus, na glória com o Senhor. Bom dia, Marcele, que Deus te abençoe. Então nós recebemos essa riqueza e às vezes nós ignoramos o valor que ela tem na nossa vida. Nós vivemos chateados, tristes, porque o nosso salário está baixo, porque alguém nos ofendeu, porque a gente não consegue ter evidência dentro do ministério. Eu não sei qual a tristeza, que nós podíamos citar várias que são importantes, porque não batemos com o carro e o carro arranhou, a gente fica muito chateado. Tantas coisas que nós nos chateamos. Às vezes pequenas coisas. Às vezes é porque a irmã aí limpou a casa, limpou tudo, e aí entrou um filho, entrou um marido lá, com os pés sujos, sujou tudo, sujou toda a casa, e aí dá aquela briga, aquela bronca. Às vezes a gente perde a paz por pouquinhas coisas. E às vezes é por muitas coisas. Às vezes quando a gente tem um familiar enfermo, uma situação terminal, alguém que partiu, alguém que morreu, parece que o nosso mundo acabou. Nesse tempo, em qualquer tempo, a gente tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e para a riqueza que nós temos nas nossas mãos. Riqueza que nós temos nas nossas mãos, que foi nos dado gratuitamente por Jesus, independente da nossa cor, da nossa raça, condição financeira, ou se nós somos reconhecidos no meio cristão ou não. Sabe onde a gente precisa ser reconhecido? Nos céus pelo Senhor Jesus. Aonde toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Então o que Pedro está escrevendo é que nós devemos dar glória a Deus pela salvação. Às vezes a gente está e a gente diz assim: irmão, vamos dar glória a Deus. E alguém diz: poxa, por que dar glória a Deus, aleluia, se hoje eu estou cheio de problemas e dificuldades?
entre tantos milhões de pessoas na Terra, eu e você temos a possibilidade de receber esse tesouro que é a nossa salvação, a vida eterna, a coroa da vida. E mais do que isso, estamos tendo essa coroa, essa vida eterna, com uma vida razoavelmente livre e confortável. Eu não sei se vocês já receberam os vídeos, de alguma maneira, do Afeganistão, onde cristãos estão sendo mortos, famílias inteiras estão sendo mortas por Talibã. Eles entram nas casas e onde tem Bíblia, onde tem alguma pessoa que está identificada com o cristianismo e não nega isso, eles matam enforcados todos, a mulher, os filhos, os bebês de colo, as mulheres idosas, os homens idosos. As pessoas estão sendo mortas à espada, à facada, enforcadas, por amor de Jesus. E nós, nesse tempo, estamos vivendo uma vida razoavelmente confortável, graças a Deus. Onde você tem a liberdade, de dizer, olha, hoje tem culto na igreja, hoje nós temos culto aqui. Temos uma virada de altar de adoração e intercessão, 4 horas, das 20 horas às 24 horas. E aí você diz, não, hoje eu não vou ir, eu estou cansado, eu fiquei cansado no trabalho, eu não estou muito afim, eu acho que até nem precisa muito ir na igreja. E aí você fica em casa e tranquilo. Mas se porventura você resolver, hoje eu vou na igreja, eu vou ficar 4 horas, 5 horas lá adorando a Deus. Não vai entrar ninguém à espada, não vai entrar ninguém para te puxar pelos cabelos para a rua, não vai ter alguém para te açoitar. Você tem a liberdade. Essas pessoas que agora estão no Afeganistão, cristãs, elas, para adorar a Deus, que seja na casa delas, sendo descobertas, elas vão morrer por causa, para não negar o nome de Jesus. E sabe o que nós temos feito? Nós temos negado o nome de Jesus gratuitamente, de graça. Só por causa de bobagemzinha, porque alguém ofendeu, alguém deu uma palavra ruim pra gente, a gente fica todo chateado. Porque a gente viu alguma coisa que a gente não gostou, porque lá um pastor se perdeu, é a vida dele, nós não podemos perder a nossa salvação porque outros estão tendo problemas. Então a gente precisa valorizar a salvação, primeiramente a salvação em Jesus, e segundo, o tempo que Ele nos dá nessa terra, que nós às vezes achamos difícil, que é aqui no Brasil, e que nós estamos às portas de algumas decisões que serão tomadas até o ano que vem, que podem realmente complicar muito as coisas. Mas o que nós temos que fazer? Olhar para a riqueza que nós temos. Sabe o que aquele povo lá, cristão do Afeganistão, tem agora? A única riqueza que eles têm é Jesus. E não precisa mais, é a maior riqueza que nós temos na nossa vida. Do que adianta a nossa casa boa, o carro zero, boas roupas, se você não reconhecer que Jesus está na tua vida, se você não tiver paixão por esse Jesus. Este é o tempo, a carta de Pedro fala disso, é algo bem profundo. Depois você pode ler o primeiro capítulo, do versículo 13 até o 12. Ele fala de nós entendermos e valorizarmos a nossa salvação em Cristo Jesus. E a partir do versículo 13 até o 21, ele nos encoraja a uma vida santa, uma vida separada para Deus. Diz versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos oferece a revelação de Jesus. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como Ele é santo, aquele que vos chamou, sede também vós santos em todo procedimento. Porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que tem acepção de pessoas, que sem acepção de pessoas julga segundo cada um a sua obra, andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, mas que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus. Amém? Então nos encoraja, dentro dessa, nós entendendo a riqueza que nós temos na nossa vida, o que nós podemos viver, o que nós podemos devolver a Deus, o que nós podemos glorificar a Deus é com a nossa vida. Como nós podemos adorar a Deus? É procurando viver uma vida separada, santificada, na melhor maneira que nós pudermos. Ter um coração puro, reto, à presença de Deus. Versículo 16, está escrito: sereis santo porque eu sou santo, isso disse Deus. Nós não podemos seguir a Jesus à nossa maneira. Não existe várias maneiras de seguir Jesus, só existe uma maneira
de servir a Jesus. É buscando na sua palavra e fazendo sua vontade. Aí você pode dizer para mim, pastor, mas tem várias igrejas, denominações, cada um segue de um jeito. Cada um pode cultuar de um jeito, cada um pode se vestir de um jeito, mas o coração, a vida dele, ela tem a palavra de Deus como ponto principal. E nós temos que seguir a palavra de Deus. Só existe um meio de agradar a Deus, fazer a sua vontade. E a sua vontade vai muito mais do que a maneira, o cabelo que a gente usa, a roupa que a gente usa, o prédio que a gente frequenta, o tipo de culto que a gente presta. Vai muito mais interiormente dentro do nosso coração. Então, primeiramente, Pedro começa falando e ensinando sobre a gente reconhecer o tesouro que nós temos na nossa vida. E segundo, agora, do versículo 13 até o 21, ele fala de encorajarmos a uma vida santa, ou seja, em outras palavras, de nós valorizarmos. Como é que a gente valoriza a nossa salvação? Vivendo uma vida de qualquer jeito, fazendo o que nos dá na telha? Como é que a gente valoriza a nossa salvação? A primeira bronca, problema que a gente tem, a gente já sai xingando todo mundo, já cria ódio no coração. Não, a gente não está valorizando a nossa salvação assim. Vamos valorizar a nossa salvação. Agora, cada vez que aparecer uma situação que possa nos tirar do centro, inclusive dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, entre tantas, a gente olha para Jesus, para aquele tesouro, para aquele diamante eterno que nós temos na nossa vida. Assim, eu não vou perder isso por causa de uma discussão, por causa de palavras de baixo calão. Eu não vou perder isso por causa de um vício. Eu não vou perder isso por causa da desobediência. Eu quero e vou manter a minha grande riqueza, assim como alguém que tem lá uma grande riqueza na sua casa, em joias, em pedras preciosas. Geralmente quem tem isso, ele tem um grande cofre, esse cofre é bem fechado, e ele guarda dentro daquele cofre para que ninguém roube ele. E Jesus um dia falou que Satanás, ele é como ladrão, ele vem para matar e roubar e destruir, mas disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, na verdade, o que o inimigo quer não é apenas atrapalhar o teu crescimento ou atrapalhar a tua prosperidade. Ele quer te roubar a tua salvação. Esse é o objetivo principal. O grande tesouro que você tem não são teus bens materiais. Bom dia, Rosa Maria. Fazia tempo que não aparecia por aqui. Lá de Pelotas, nossa irmã amada. Então o que Jesus quer nos roubar, aliás, desculpe, o que Satanás quer nos roubar é a nossa salvação. O maior tesouro que eu e você temos é a salvação. O maior tesouro que nós entregamos para os nossos filhos, para a nossa família, é conservar a salvação. O maior tesouro que um pastor pode dar para a sua igreja não é os bancos confortáveis, o ar-condicionado, o som, a ouvir quando você está triste. O maior tesouro que um pastor pode dar para o seu povo é ajudar para que eles não percam a sua salvação. A gente pode até perder o convívio da igreja, mas não pode perder o convívio, a salvação no nosso coração. Então essa palavra de Pedro é muito forte, o capítulo 1. Fala primeiramente de valorizarmos a salvação, a nossa coroa da vida, como artigo de maior luxo e de maior valor que nós temos na nossa vida. E segundo, como nós vamos valorizar isso, tendo uma vida voltada para a palavra de Deus. Sabe por que todos os dias nós viemos aqui, e nós temos desde abril aqui, todos os dias de manhã, de segunda a sexta, já lemos todo o Evangelho, já lemos Atos, enfim, todos, até chegar a Pedro, porque é aqui, nessa palavra, que nós vamos aprender o que Deus quer para a nossa vida. O que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Não vai ser conversando com alguém, não vai ser batendo papo com alguém que pode nos ajudar, é claro, mas é na palavra de Deus que vai nos fortalecer. Às vezes alguém escreve para mim e pergunta, pastor, você tem a palavra profética revelada para mim? Quando Deus nos dá, sim. Mas a melhor palavra que nós podemos ter é aqui, na palavra de Deus. Esta é a melhor revelação, direto do trono de Deus para o teu coração. E para finalizar, versículo 22 até o 25, fala do exercício do amor cristão. Porque cada vez que nós falamos em agradar a Deus, em manter a nossa salvação, em valorizar a nossa salvação, nós vamos acabando caindo no lugar comum. O lugar comum é o amor de Deus. Não tem como você viver, ou conservar a salvação, ou desenvolver a salvação, ou ter uma vida com Deus se você não tiver amor no coração. Isso é o principal. E aí talvez você diga, pastor, mas eu conheço tanta gente da igreja que não desenvolve o amor no coração. Deus vai cobrar de mim o meu amor, não vai cobrar o amor dos outros de mim. Eu não estou aqui para
para julgar quem é que tem mais amor ou menos amor. Eu estou aqui para abrir o meu coração e para que Ele coloque o seu grande amor dentro do meu coração. E você, meu querido, faça da mesma maneira. Olhe para Jesus e deixe que o amor de Deus ele entre no teu coração. E se você olhar na tua volta, no meio da tua congregação, dos irmãos, pessoas que não estão desenvolvendo este amor, apenas ore, mas não perca a tua graça, não perca a graça por o erro dos outros. Diz assim então, versículo 22 até o 25: já que tendes purificado as vossas almas na obediência da verdade, que leve ao amor fraternal não fingido, de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que nos foi evangelizada. Aqui ele está dizendo que a carne é como a erva, e como a glória de uma flor que acaba virando em erva, em pó. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre. Então, para nós finalizarmos aqui e orarmos, primeiro capítulo de Pedro, que você vai ler todinho depois com calma, vai falar de como você valorizar a tua salvação, os primeiros versículos. Depois vai te falar de você entender isso e procurar de uma maneira muito pura e sincera ter uma vida santificada com Deus. E finalmente fala do exercício do nosso amor em Cristo Jesus para com todos. Então essa era a porção bíblica dessa manhã, primeira carta de Pedro, primeiro capítulo. Amanhã, 11h30 da manhã, a gente vai ler o segundo capítulo de 1 Pedro. E se você tem sido alcançado por Deus nesses dias, eu quero orar por você nessa manhã. Aonde você está? Você que está se sentindo pobre, é só passar um carro da polícia, está passando na frente da minha casa. É uma ambulância, até nem a polícia. Já passaram. Então o que nós vamos orar neste momento? Nós vamos orar muito especialmente você que está se sentindo empobrecido em alguma área da tua vida. Às vezes a gente está com dificuldades financeiras e a gente se sente inferiorizado em relação aos demais. Entende? Porque você não tem um bom alimento, um pouco alimento na tua casa, não tem as melhores roupas, não pode frequentar os melhores shoppings, porque talvez hoje a tua condição financeira não te dá isso. Não tem o melhor carro, tem gente que tem um carro muito melhor que o teu. Você que está se sentindo um pouco inferiorizado, talvez na tua aceitação pessoal, no teu trabalho, no ministério, no convívio com a tua família. Tem pessoas que têm uma grande família e se sentem inferiorizadas em relação aos demais. A gente vive perdendo espaço, perdendo coisas nessa vida. Eu quero dizer que você tem um valor grande. O maior valor está dentro do teu coração, é a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar por isso, para que Deus te dê conexão com o Pai nessa manhã. Que você se conecte com Deus e saia feliz e alegre, independente do que você possui neste momento. Porque a maior honra, a maior glória, a maior riqueza, eu e você temos em Cristo Jesus. Mas também eu quero orar para que Deus restitua na tua vida o que você tem perdido. Se você se sente como se estivesse perdendo coisas, é tempo de nós estancarmos, em nome de Jesus, recebermos uma porção muito forte do Pai. Você pode orar a Deus neste momento, entregar a tua vida nas mãos de Deus? Tem muitas pessoas que acabam se afastam de Deus, ficam tristes e se afastam do Pai. Nós precisamos estar próximos a Ele, somente próximos a Eles nós podemos ser alcançados. Vamos orar a Deus. Pai querido, eu te agradeço por esse tempo, por este momento na tua presença, e o teu derramar, a tua graça, o teu doce Espírito Santo recai em cada família, em cada lar, muito especialmente aqueles, Senhor Jesus, que perderam a sua família, talvez o convívio da sua família, quem sabe perdeu o casamento, quem sabe perdeu o trabalho, quem sabe perdeu condições financeiras, quem sabe perdeu até o ministério. Em nome de Jesus, eu olho para cada um, para aqueles que te recebem como Salvador na sua vida, e vejo em cada um pessoas abençoadas, as pessoas mais ricas da terra, mas que em nome de Jesus, que tu venha restituir tudo que foi perdido, tudo que foi roubado, tudo que foi tirado, tudo que o inimigo tem se levantado
mas ele não pode, em nome de Jesus, nos roubar a nossa salvação, a nossa coroa de glória. E venha nesse tempo, Pai amado, fazer com que nós possamos exercitar a Tua vontade, exercitar o Teu amor dentro do nosso coração com cada um. Eu abençoo essa quarta-feira. Eu repreendo o espírito perturbador. Eu repreendo em nome de Jesus. Pessoas estão se sentindo com o coração sufocado. Eu sei que alguém se sente com o coração pressionado, sufocado, como que se tivesse... em nome de Jesus, repreendemos, ó Pai querido. Que toda perturbação, que toda opressão, é isso que sinto no meu coração agora. Alguém que está sentindo uma opressão, em o nome de Jesus, está desfeito pelo Teu nome. Que cada um seja abençoado com sua casa, sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, hoje então, para quem mora aqui em Rio Grande, a partir das 8 horas da noite, nós estamos reunidos na nossa igreja da Santos Dumont 552, vivendo as últimas horas do mês de agosto, adorando a Deus. E vamos entrar, certamente, o mês de setembro, em oração. Se você aí onde você está, pessoas de outras cidades, de outros estados, que estão conectados conosco, faça esse exercício. Hoje, à meia-noite, dobre teus joelhos na tua casa, se você não puder estar na igreja. E entre o mês de setembro em oração. Depois, durante o mês de setembro, a gente vai conversar. E você vai ver tudo que Deus pode fazer na nossa vida quando nós damos as primícias dos nossos primeiros minutos de cada mês a Ele. Nós entramos na Sua presença e recebemos dele a porção, antes que o inimigo te roube. E nós tomamos posse em nome de Jesus. E amanhã, 11h30, temos uma nova porção bíblica, 1 Pedro, capítulo 2. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.